Vocês entenderam a importância de nós termos o Espírito Santo, irmãos? Será que vocês entendem mesmo? Bom, porque é o seguinte, irmão. Parece que tem pessoas que não entendem a importância de você ter o Espírito Santo na tua vida. Porque se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, você vai ter outro Espírito. E não é o Espírito da parte de Deus. Nós precisamos, irmão, desesperadamente, do Espírito Santo. O Senhor me deu uma palavra para falar com a igreja hoje. Será que você está pronto, preparado para ouvir isso? Quando eu estava fazendo aqui um esboço, eu estava falando com o Senhor. Senhor, será que todas as pessoas que vão estar no culto nesta manhã, será que todos estão preparados para ouvir o que o Senhor tem para falar? Então, irmãos, eu quero orar por vocês. Fecha os teus olhos aí, onde você está. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, isso. E fale com o Senhor aí no teu coração agora. Não precisa nem levantar sua voz. Fale com o Senhor no teu coração. Senhor, que nenhum espírito venha atrapalhar de eu ouvir a tua palavra. Fala com o Senhor. Que esteja na minha vida somente a presença gloriosa do Espírito Santo. Meu Deus, unja agora, Senhor, os ouvidos de cada um que está aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que nada venha impedir, meu Pai, de cada um de nós ouvirmos a tua voz. Unge o nosso coração, meu Pai, para podermos entender a tua palavra. Oh, meu Deus, estamos aqui reunidos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. E que nada, Senhor, nenhuma dor, nenhuma preocupação, nada, Senhor, venha atrapalhar nossas vidas na tua presença agora, para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, porque queremos ouvir, em nome de Jesus. Todos digam amém. Você pode aplaudir o nome glorioso do Senhor Jesus, irmão? Pode. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia agora, em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53, eu vou ler com os irmãos. Do verso 4 ao verso 7. Diz assim, ó. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, olha só, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Você viu a importância, irmão, de você ter o Espírito Santo para te ensinar? Porque senão, nós vamos ficar nessa situação aí. Não adianta falar, eu já aceitei o Senhor Jesus, eu já entreguei minha vida. Não, mas olha, e o Espírito Santo para te ensinar? Senão você vai ficar nessa situação. Vou começar o versículo de novo, ó. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém. É o verso 7.
Pode fechar sua Bíblia. Gostaria que vocês agora, irmão, nem se mexessem do lugar. Para você ouvir o que Deus vai falar. Para ouvir o que Deus quer de você. Para você ser ensinado pelo Espírito Santo agora. Então, irmãos, desligue de tudo e de todas as pessoas. E se ligue com Deus agora. Porque a coisa mais desagradável que tem é você estar conversando com alguém e aquele alguém não está nem aí para você. Está olhando do lado, está olhando para lá, está olhando o celular e você falando que nem um bobo. É ou não é? Coisa mais desagradável. Isso estou falando de pessoas a pessoas. Imagine você e Deus. Deus quer falar com você e você não está nem aí. Depois, a hora que vem o problema, vem a luta, aí você vai fazer o quê? Ai, meu Deus. Aí quer buscar Deus. Aí não vai adiantar nada, porque Ele não vai te responder. Porque você não ouviu quando Ele estava falando. Preste bem atenção. Irmão, esse texto, eu creio que você, acho que sabe até decor já, né? Sempre o Espírito Santo está dando esse texto para nós. Por que será, não? O que será? Todos os obreiros aqui que já pregam aqui nesse altar já falaram desse texto. O que será? Porque tem alguém que não ouviu. Então, você está aqui para ouvir, não está aqui para ouvir? Então levanta a tua mão direita e diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso. Irmãos, olha, presta bem atenção aqui, hein? As pessoas que não conhecem e não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, você entendeu o que falei? As pessoas que não conhecem e não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, irmão, ao enfrentarem uma dificuldade, a enfrentarem uma doença, a enfrentarem uma dor, a enfrentarem uma enfermidade, qualquer tipo de sofrimento ou aflição, o que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa que não teve uma experiência com Deus, não conhece o Senhor Jesus, a primeira coisa que ela vai fazer, qual que é? Ela vai buscar socorro aonde? Nos deuses de pau, de pedra, de gesso, ou não é? Que não falam, que não respondem, que não escutam. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele cegou os olhos das pessoas. E cegou o entendimento das pessoas. Para que as pessoas acham que aquele pedaço de barro que está ali vai resolver o seu problema. Vai curar a sua enfermidade. Quantas pessoas são enganadas, achando que aquele pedaço de barro, de ouro, de prata, seja do que for, eles acham que foi ele que curou. Eles acham que foi aquele pedaço de gesso ali que resolveu o seu problema. Meu irmão, abra os teus olhos. Aquela imagem que está ali, se você não pegar o espanador e for lá tirar o pó, nem o pó ele sabe tirar, porque ele não pode, porque ele não é nada. A palavra de Deus diz que ele não é nada. Não é nada. Se a imagem não é nada, então quem está por detrás daquela imagem para enganar as pessoas? Então, nós estamos falando aqui de pessoas, irmão, que não conhecem o Senhor Jesus, que nunca tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Então, aquele pedaço de barro ali, se você não tirar ele para outro lugar, ele vai ficar ali. Porque ele não se mexe, não se movimenta. E nós que estamos aqui, na presença do Senhor, irmão, antes de conhecermos o Senhor Jesus, como nós éramos enganados. E depois que você conheceu, você percebeu que aquilo ali não é nada.
ele não pode ajudar nem a ele mesmo. A ponto, irmão, de nós chegarmos num país que, se você falar, é crime. Falar mal daquele santo ali, falar mal daquele pedaço de barro, daquele gesso. Você já pensou, irmão? Olha, onde que as nossas autoridades estão? Por isso a igreja tem que orar pelas autoridades. Por isso que a Bíblia orienta assim. Para que o Espírito Santo possa agir e tirar a cegueira das pessoas. Olha, irmão, mas quem conhece o Senhor Jesus? Você conhece o Senhor Jesus, irmão? Você conhece mesmo? Você já entregou tua vida totalmente a Ele mesmo? Levanta a mão, deixa eu ver se você entregou mesmo a sua vida a Ele. Ó, tem gente que tem até medo de levantar porque não entregou. É acima, ó. Quanto mais alto você levanta a mão, mais perto de Deus você está e mais fácil para Deus tocar na tua mão. Qual a experiência que você já teve com o Senhor Jesus? Depois que você entregou sua vida a Ele, você foi batizado, talvez já. Qual foi a experiência que você já teve com Ele? Se eu desse uma oportunidade agora, um por um, saísse daqui com esse microfone, qual a experiência que você ia falar que você já teve com Ele? Não é sério isso, irmão? É sério. Porque você canta para Jesus, você dá glória a Jesus, você até fala de Jesus, você distribui folheto, você até oferta para Jesus. Mas você conhece Ele? Talvez você até participa do pão, que representa o seu corpo, e o cálice que é seu sangue. É sério isso, irmão? É ou não é? Mas nós que conhecemos a Jesus e temos uma experiência com Ele, irmão, na hora da angústia, na hora do problema, na hora da dificuldade, nós sabemos que nós vamos buscá-lo, porque Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos que Ele está pronto, com as mãos estendidas para nos abençoar. E ainda, além de tudo, sabemos que Ele deu o nome dEle, irmão. Ele deu o nome dEle para nós usarmos e mandar todo o mal embora. Você sabe que nós estamos vivendo num tempo que até as pessoas que não são de Deus, porque tem aquelas que são de Deus e aquelas que não são de Deus. Até as pessoas que não são de Deus, às vezes você está conversando, depende de uma situação, o que a pessoa fala? Só Jesus na causa. Ela não sabe nem o que está falando, irmão. Não sabe nem o que está dizendo. Porque ela não conhece Jesus e nunca teve uma experiência com Jesus. Está pensando que Jesus é brincadeira. Porque o dia que Ele sentar no trono de glória dEle, irmão, Ele vai pôr um à direita e os outros à esquerda. O da direita Ele vai falar: bendito de meu Pai, vinde comigo. Mas os que estão à esquerda, malditos, vocês vão para o fogo eterno. Olha, irmãos. Você sabe que quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, e hoje é Santa Ceia, então é dia de doutrina, porque cada Santa Ceia não é uma história da Bíblia que nós estamos contando, mas é uma palavra doutrinária para a igreja, para você aprender. Por isso eu falei, nós precisamos do Espírito Santo para Ele nos ensinar. Porque se você não tiver o Espírito Santo, aquilo que você ouviu, o diabo vai distorcer a palavra e você vai entender outra coisa. Então preste atenção. A Bíblia diz assim, irmão, que quando nós pecamos, preste atenção, quando nós pecamos, você que já ouviu a palavra, você que já tomou decisão, você que aceitou Jesus, quando nós pecamos, seja qualquer que for o pecado, a Bíblia diz que nós estamos juntos com os carrascos, crucificando o Senhor Jesus, irmão.
Então, cada pecado que nós cometemos, nós estamos lá. É como se estivéssemos lá com os carrascos, chicoteando Jesus, cuspindo em Jesus, batendo em Jesus e até ajudando naquela marreta que bateu os cravos nas mãos e nos pés do Senhor Jesus. É isso que a Bíblia me diz em Hebreus capítulo 6. Quando você comete um pecado, fala um palavrão, quando você está fora da direção do Espírito de Deus, irmão, você está ajudando a crucificar Jesus. Você é culpado. A Bíblia diz que nós somos culpados do sangue que Ele verteu na cruz. A Bíblia diz que, também em Hebreus capítulo 10, que quando nós pecamos, nós estamos pisando no sangue de Jesus. E somos culpados da morte dele. Isso para o mundo não tem valor nenhum. Porque eles já estão perdidos. Já estão na escuridão. Não enxergam. Por isso que a Bíblia diz, cuidado para não misturar luz com trevas, porque luz e trevas não combinam. Olha só. Por isso, irmão, a necessidade de nós pedirmos perdão. Porque se nós não pedirmos perdão, o Senhor continua contando aquele pecado que nós cometemos. Especialmente hoje, que nós vamos participar da morte de Jesus aqui, porque Ele derramou o sangue dele, partiu o corpo dele por nós. Olha, e o Salmo diz assim, irmão, quando nós confessamos nosso pecado. Porque o pecado perdoado por Deus é só aquele que é confessado. Quando você confessa, quando você fala, arrependido, então Ele perdoa. Porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Oh, você pode dar um glória a Deus, irmão? Levanta a mão e diga glória a Deus. Porque é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Você que está enfermo, diga: Senhor, eu estou precisando então dessa bênção. Eu estou precisando dessa bênção, Senhor. Eu estou enfermo. O diabo lançou uma seta aqui, um dardo inflamado, e eu preciso ser curado hoje. Porque Ele já levou na cruz do Calvário. Isso que você está sentindo, ou eu estou sentindo, Ele já levou na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço. Clame para Jesus nessa manhã. Irmãos, a importância de nós termos o Espírito Santo é que o Senhor Jesus disse assim, queria mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um trabalho tão enorme, tão grande nas nossas vidas. E o Senhor disse assim que Ele viria para nos convencer do pecado. O Espírito Santo é que te convence do que é pecado. E Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê e nem o conhece. Então, quando o pecador lá peca, ele vai para casa dando risada, ele vai para casa ainda zombando de quem ele trapaceou. O ladrão vai embora dando risada, comentando ainda o susto que ele deu em alguém que quase morreu do coração. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Então, para eles, pecar é uma coisa normal. Para o mundo, pecar é uma coisa normal. Para o mundo, fumar um cigarro é uma coisa normal. Para o mundo, beber uma cachaça é coisa normal. Para o mundo, mentir é uma coisa normal. Para o mundo, falar um palavrão é coisa normal. Mas para nós que somos de Deus, não é normal. Porque cada coisa dessa que cometemos nos afasta de Deus. E quantas pessoas, irmão, no dia do juízo final, quanta surpresa nós vamos ter? Quantas pessoas acham que estarão do lado direito de Jesus e o anjo vem voando com ele assim, pega ele e põe lá do lado esquerdo de Jesus? E ele vai começar a gritar: não, aqui não, aqui não. Como aqui não? Você é um maldito. Você praticou iniquidade. Você está vendo, irmão?
O Espírito Santo é que nos convence do pecado. E só aqueles que verdadeiramente se entregaram ao Senhor Jesus é que tem o Espírito Santo na vida dele. Então o Espírito Santo começa a nos dizer o que é pecado e o que não é pecado. Mas tem uma coisa aqui, irmão, presta bem atenção. O Espírito Santo te convenceu do que é pecado. Muito bem. Mas agora, cabe a você tomar a decisão. É você que decide se você peca ou se você não peca. É como se você fosse pegar uma condução. Quando aquele ônibus chega, você quer ir sentado no ônibus ou no trem, aí chega um ônibus, aí você olha assim, está lotado. Aí é decisão sua. Você entra naquele ônibus ou não entra? A mesma coisa o pecado, irmão. O Senhor te convence. Ah, isso é pecado. Isso que você está fazendo, isso que você está falando, é pecado diante de Deus. Mas é você que decide se você comete o pecado ou se você evita o pecado. Eu estava conversando com alguém aqui na igreja semana. E o assunto era do Abel e do Caim. Irmãos, o Caim teve muitas oportunidades. Mas a Bíblia diz que ele era do maligno. Você já imaginou? 2 irmãos nascidos do mesmo pai, da mesma mãe. Um é de Deus e o outro é do maligno. Quando ele matou o irmão dele, Deus não falou com ele. Está no seu poder. Você escolhe. O pecado está aí na porta. Quer dizer, o diabo está te tentando para você acabar com seu irmão. Mas é você que decide. O diabo não vai pegar a sua mão e fazer você matar seu irmão. Não. É você que decide. Ou você faz as pazes com ele, ou você mata ele. Você que sabe. Então o Espírito Santo, ele nos convence do que é pecado. Mas é nós que decidimos se pecamos ou não. Você entendeu? Será que entendeu mesmo? Ó, presta atenção. O problema do pecado é tão sério, mas tão sério, irmão, que alguém precisa morrer para você viver. Que se alguém não morrer, você não vive. Lá no Éden já foi assim. O homem, quando ele está em pecado, ele se esconde de Deus. Mas quando ele confessa, ele se apresenta diante de Deus. Olha, irmão. Você que tem um animalzinho de estimação. Muitas pessoas têm. Um cachorrinho, um gato. A gente tem um papagaio lá. Cada um tem o seu bichinho de estimação, não tem? E você sabe que a exigência de Deus para perdoar o seu pecado é você sacrificar o seu bichinho? Aquele que você mais gosta. Irmão, você que já teve um animal de estimação, quando ele morreu, como que você ficou? Seu coração ficou triste. Puxa, ele fazia parte da família. E aí você fica lá uma semana lá, choramingando. Aí começa a lembrar tudo o que ele fazia. Nós tínhamos um cachorrinho em casa, no tempo que eu trabalhava fora, e quando eu chegava em casa, eu tirava o sapato, vocês não acreditam, né, irmã Liz? A cachorrinha vinha correndo e tirava a minha meia. Incrível. Então, por que eu estou falando do bichinho de estimação? Porque, irmão, antes de Jesus, a pessoa para pedir o perdão a Deus não era só, Senhor, me perdoa, não era só assim, não. Hoje em dia é só assim, irmão. Você se arrepende, chega diante do Senhor, pede perdão, e o Senhor, com a tua misericórdia, Ele te perdoa. Mas olha só, mas aquele tempo antes de Jesus, você tinha que sacrificar um animal. Mas não vai pensar, irmão, que você pegava o animal aqui e já ia correndo lá sacrificar. Não era assim que funcionava, não.
Você pegava um animal, escolhia um animal perfeito, sem mancha, um animal até 1 ano. Aí você trazia para casa, presta atenção, você trazia aquele animal para casa, ficava com ele vários dias, cuidando dele, alimentando ele, e depois você ia pegar aquele animalzinho, ia levar até o local de sacrifício. E você tinha que pegar o cutelo, ou espada, e degolar aquele animal. Deixar o sangue escorrer. Aí na hora que punha fogo na lenha, a fumaça começava a subir, então você começava a confessar o pecado. E a Bíblia diz então que subia até as narinas de Deus. E ainda depois disso, depois de confessar o pecado, você tinha que jogar o sal em cima daquele animal, e tirando os pedaços e comendo. E comendo. Por isso que Jesus pôs o pão como símbolo da carne dele. Nós temos que comer o pão, comer a carne dele. Então era assim, irmão, para ter perdão de pecado. Jesus veio e morreu. Então, quando vamos pedir perdão a Deus, irmão, nós precisamos estar arrependidos do nosso pecado. Presta atenção. Quando você pedir perdão a Deus do seu pecado, você tem que estar arrependido do seu pecado. Não é só chegar e pedir perdão. Não, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que fazer como Davi fazia. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele chegava e quando ele sabia que ele tinha pecado, ou o profeta falava, ou o sacerdote falava, ou ele mesmo já percebia que pecou, ele dizia diante de Deus: Senhor, eu pequei. E confessava o pecado. Arrependido. Porque se você não estiver arrependido, você até pode pedir perdão. Mas amanhã você vai cometer o mesmo pecado que você cometeu hoje. Porque você não se arrependeu. Porque quando nós nos arrependemos do nosso pecado, irmão, nós não cometemos mais. Você sabe que o Espírito Santo ele trabalha no nosso coração para nos convencer do que é pecado. Mas se você vai resistindo ao Espírito Santo, se você vai resistindo ao Espírito Santo, vai chegar um momento, irmão, que o Espírito Santo não fala mais nada com você. Aí para você, o pecado se torna normal, como qualquer pessoa lá do mundo. Poxa, pastor, eu vim aqui para ouvir isso. O Espírito Santo está nos ensinando nesta manhã, irmão. Você não quer ir para o céu? Você não quer morar com o Senhor? Você não quer andar nas ruas de ouro? Você não quer beber do rio da vida? Então, precisamos andar em santificação. Porque sem santificação, irmão, ninguém verá a Deus. Quarta-feira nós aprendemos algo poderoso aqui. E quando Jesus arrebatar a igreja, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, depois de encontrar com a igreja nos ares, nós vamos empreender uma viagem até a presença do Pai. Olha que coisa linda, hein? E aí Jesus vai apresentar a noiva dele para o Pai. Mas para pertencer à noiva, tem que ter santificação. Se você não santificar a tua vida, irmão, você nunca vai para lá. Então, vocês lembram de Davi? Davi cometeu um pecado horrendo, horrível. Horrível. Mas ele se humilhou. Ele rasgou suas vestes reais. Ele se jogou no chão. Pôs cinza na cabeça. Pediu perdão a Deus. Ele depois fez o Salmo 51, cantou o Salmo 51 para Deus.
E quando ele estava nessa situação, arrependido de ter pecado, de ter cometido um adultério, de ter mandado matar o marido daquela mulher, ele estava ali, irmão, no chão, derrotado, abatido, desesperado. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia, se o Espírito Santo se afastar, irmão, quem que vai te convencer do que é pecado? Davi já sabia disso. E quando ele estava nessa situação, irmão, humilhado na presença de Deus, pedindo perdão, Deus fala para Natã: vai lá e fala com o meu servo Davi. Fala para ele que eu já o perdoei. Que eu já o perdoei, porque ele se humilhou, ele pediu perdão do pecado que ele cometeu. E diga para ele que eu já o perdoei. Quando ele ouviu essa palavra, aí sim ele pôs as vestes de rei de novo e sentou no trono. Tranquilo, leve, perdoado. Mas lá vem o profeta de novo. O Senhor realmente te perdoou. Mas as consequências do seu pecado, você vai levar a vida inteira e mais a sua geração ainda. A espada nunca mais sairá da sua casa. As consequências do pecado. Deus pode me perdoar se eu cometi alguma coisa. Mas a consequência é como, por exemplo, hoje para o mundo lá isso é a coisa mais fácil. Isso aí não é pecado. Lá no mundo não é pecado. Uma jovem solteira tem um filho, porque teve um relacionamento com um cara que não era seu marido. Diante de Deus é uma fornicação, é um pecado, é prostituição. Agora, para aquela moça que serve a Deus é diferente. E se ela, aí tem um filho, mas se arrepender do que fez, e confessar o seu pecado diante de Deus, o Senhor vai perdoar ela. Está perdoada. Só que as consequências ela vai levar. Aquele filho ela vai levar para a vida toda dela. Cada vez que olhar para aquele filho vai ver. Isso aqui é consequência do meu erro. Isso é consequência do meu pecado. As pessoas que estão na igreja, parece que você acha que para entrar no céu é fácil, irmão. Você acha que para entrar no céu é moleza, né? Se no Antigo Testamento já era difícil, você imagine no Novo Testamento. Irmão, Jesus teve que morrer pelo nosso pecado. Jesus foi à cruz, irmão. Derramaram a sua última gota de sangue ali por nós. A coisa é séria, irmão. Olha só. Por que nós um dia vamos morrer? Por que você vai morrer? Eu vou morrer. Por que nós vamos morrer? Por quê? Com exceção se Jesus voltar antes de nós morrermos, de enfrentarmos a morte. Mas todos nós vamos passar pela morte. Mas por que vamos passar pela morte? Eu já aceitei Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu já falei com Deus, Deus já me perdoou. Irmão, a consequência dos seus pecados vai te levar à morte. Porque a Bíblia diz assim, que tudo tem um salário. Tudo tem um salário. Você faz o bem, tem um salário. Você faz o mal, tem salário. Tudo que você faz, volta para você depois. É ou não é? Não é isso que a palavra de Deus diz? Que o salário do pecado é a morte. Mas aí completa o versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Levanta a mão e dê graças a Deus, porque Jesus morreu por nós, irmão. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Glória a Deus, porque Ele morreu, Ele pagou o meu pecado, Ele fez o que eu não podia fazer. Oh, Senhor da glória. Olha, para encerrar. Jesus, para curar pessoas, Ele teve que morrer na cruz, Marco? Não. É ou não é? Para curar as pessoas, Ele teve que morrer na cruz? Não teve que morrer na cruz. Quantas pessoas Jesus curou? E Ele não precisou ir à cruz.
Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Não precisou morrer na cruz? Mas para resolver o problema do nosso pecado, irmão. Você viu como é sério o pecado? Para resolver o nosso problema do pecado, ele teve que ir à cruz, ele se entregou. A Bíblia diz que ele se entregou para ser crucificado por nossos pecados. Feche os teus olhos um instante. Eu sei que durante essa palavra, o Espírito Santo falou fortemente ao teu coração. Porque nem glória a Deus você deu. Porque você se sentiu culpado de alguma coisa. Talvez um pecado oculto lá no seu coração. Só você e Deus sabe. Mais ninguém. Nem seu marido sabe. Nem a tua esposa sabe. Nem o teu pai sabe. Nem teu filho sabe. Ninguém sabe. Só você. Só você que sabe. Só você e Deus. Está aí a oportunidade, irmão. O Espírito Santo falou com você. Eu tenho certeza que falou com você. Então peça perdão do seu pecado. Peça, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me limpa. Senhor, me purifica. Fala com o Senhor para te perdoar agora, irmão. Fala com o Senhor para te perdoar agora, minha irmã. Fala para o Senhor, me limpa e me ajude a não pecar mais. Me ajuda a santificar a minha vida. E por que Jesus morreu na cruz, irmão? Só por amor. Jesus morreu naquela cruz por amor a mim, por amor a você. E nós nem existíamos ainda, nós nem tínhamos nascido ainda. Mas Jesus foi à cruz, irmão, olhando para frente, olhando para o futuro. E Ele viu que você ia nascer nesse mundo. Ele já sabia o seu nome. E Ele já sabia que você ia ouvir a sua palavra. E que você ia entregar a sua vida a Ele. Ele fez isso por nós, por você, meu irmão. Por amor. Por amor. Ele foi àquela cruz.